nosso roteiro aqui, né? Agora nós iremos falar de algumas operações com vetores, né? Lembrando que a gente já falou da operação soma, ok? Agora nós iremos falar da operação multiplicação de um vetor por um escalar, ok? Multiplicação de um vetor por um escalar. Ok, pessoal. Vamos considerar um vetor V, tá? Um vetor V e um escalar que eu vou chamar de alfa. Eu vou tomar esse escalar alfa. O que seria um escalar? Um escalar é um número real, tá? Então, eu vou tomar um escalar alfa pertencente aos números reais. Perfeito. O que seria a multiplicação de alfa pelo vetor V? Ou seja, é o que a gente vai denominar de vetor alfa V, tá bom? Então, a multiplicação de alfa por V é o vetor denotado por alfa V, ok? Mas como esse alfa V é obtido? Ele é obtido da seguinte maneira. Primeiro, se o alfa for em dois modos, tá? Se alfa for 0, então, quando eu multiplicar, ou pode ser também o V nulo, tá? Se um dos dois, se o escalar for 0 ou o vetor for nulo, então alfa V vai ser o vetor nulo, ok? Ou aqui a gente já nota uma coisa, que a multiplicação de um escalar por um vetor dá um vetor, ok? Nesse caso, vetor nulo. A outra possibilidade é o seguinte: se o alfa for diferente de 0 e o V também for diferente de 0, diferente do vetor nulo, ok? Então, alfa V se implica que alfa V é o vetor. Qual o vetor, pessoal? Eu vou dizer assim, ó, é o vetor que vai ter a seguinte característica. Por exemplo, deixa eu reproduzir aqui. Nós temos o nosso vetor V aqui, tá? Nosso vetor V. O que seria alfa V? Alfa V seria esse outro vetor bem aqui. Alfa V. Olhando para esse vetor, o que a gente nota? Que esse vetor tem a mesma direção. Alfa V possui a mesma direção do que o vetor V. O que isso significa? Que o vetor alfa V é paralelo ao vetor V, certo? Ou seja, ou eles poderiam estar sobre a mesma reta ou em retas paralelas, certo? O comprimento, como seria o comprimento desse vetor alfa V? Ou seja, a norma, né? A norma do nosso vetor alfa V seria dado exatamente da seguinte forma: o módulo de alfa vezes a norma de V. A gente sabe que o comprimento é um número, tá? A norma é um número. Perfeito. Pessoal, agora vamos falar do sentido. Você observa aqui que neste caso aqui o sentido é o mesmo de V. Quando que isso irá acontecer, pessoal? Quando esse caso aqui é o caso em que alfa é positivo, certo? É positivo. Se o alfa fosse negativo, pessoal, nós teríamos novamente um novo vetor aqui, certo? Só que em sentido contrário. Esse caso aqui é quando o alfa é
negativo, ok? Então, aqui nós temos o alfa V com o V negativo. Então, pessoal, o vetor alfa V nada mais é de que um vetor que possui a mesma direção, certo? O comprimento, você percebe que ele é multiplicado por esse fator alfa, certo? Ou seja, e por que eu coloquei em alfa? Justamente por esse fato, porque pode ser positivo, pode ser negativo, mas como a gente quer trabalhar com o comprimento, né? Então, a gente precisa colocar em módulo. Então, o que a gente percebe aqui? Ele é mesma direção, o comprimento dado desta forma, e o sentido varia de acordo com o sinal de alfa, certo? Perfeito. Então, aqui, por exemplo, a gente tem... Você tem o vetor V, eu poderia tomar esse V, 2V, 3V, ou seja, teria 3 vezes o comprimento do vetor V, 4V, 7,6V, meio V, e aí já diminuiria, enfim. Então, essa é uma operação que a gente chama de operação com vetores, da multiplicação de um vetor por um escalar, certo? Acredito que deu para entender. Agora, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre versor, tá? O que seria o versor de um vetor? Versor. Ó, a gente prossegue da seguinte forma. Dado um vetor, né? Dado um vetor V não nulo, tá? Vou colocar assim, com V diferente do vetor nulo, tá? O versor de V é o vetor alfa vezes o V, onde alfa é um número bem específico. Ele é 1 sobre a norma do nosso vetor V. A gente sabe que isso aqui é um número, ok? A norma é um número, é 1 sobre essa norma. Então, pessoal, o versor de um vetor nada mais é de que um múltiplo dele, certo? E qual é a característica desse versor? A característica principal desse versor, pessoal, é que ele é um vetor unitário. Ou seja, o versor, deixa eu pegar uma outra folha aqui. O versor, ele tem versor de V. Quais são as características dele? Ele possui mesma direção, de V, certo? Possui o mesmo sentido, porém, o comprimento dele, comprimento unitário, certo? Ou seja, o comprimento, que eu vou escrever assim, o comprimento de alfa V, que é o versor, a gente já viu, é exatamente 1. Ou seja, ele é um vetor de comprimento 1, ou seja, ele é um vetor unitário. E aí, fica a pergunta. Por exemplo, essa norma, tomando alfa como 1 sobre a norma de V, a norma do versor realmente dá 1? Dá, pessoal. Basta você olhar aqui, ó. Quem seria a norma de alfa vezes o vetor V? Quem é alfa? É 1 sobre a norma de V, que a gente tomou. Então a gente ficaria com isso aqui, ó. No lugar de alfa, colocaria 1 sobre a norma de V. Ok? Vezes o nosso vetor
Vezes não, escalar, tá? Nem tô cometendo uma gafe aqui. É escalar V. Só que, olha, pessoal, esse comprimento aqui, esse valor aqui, ele é um valor positivo, certo? A norma é sempre um valor positivo. Então, o módulo dele, a norma dele, é ele mesmo. Então, eu posso tirar aqui para fora. Então, isso aqui fica 1 sobre a norma de V. E quem é que vai ficar aqui dentro só, pessoal? Só o V, a norma de V. E aí, a gente percebe que a gente pode fazer a operação com esses dois vetores aqui e cancelar ele. E aqui sobra assim, e isso aqui dá 1, tá? Então, a gente percebe que o versor de um vetor é alfa vezes o próprio vetor, onde esse alfa tem uma cara única. A cara desse alfa é 1 sobre a norma de V, certo? E, questão de característica do vetor, ele possui a mesma direção, o mesmo sentido, no entanto, ele é unitário. A gente poderia entender assim, ó. Por exemplo, você tem aqui o teu vetor V, tá? Esse aqui é o nosso vetor V. Perfeito. Quem seria o nosso versor? O nosso versor seria esse vetor aqui, ó. Aqui estaria o nosso alfa V, ok? Que é denotado como o próprio V sob a norma de V, certo? E, na verdade, é o V vezes alfa, que dá isso aqui, certo? Então, qual é a característica desse aqui? Aqui, o comprimento dele é 1. Ou seja, ele possui a mesma direção, o mesmo sentido, só que o comprimento unitário. Perfeito. Existe, pessoal, algumas propriedades dessa nova operação que a gente está falando aqui, tá? Dessa nova operação do produto escalar, tá? Ou seja, produto de um escalar por um vetor. Quais são elas? Propriedades. Não vamos entrar tanto em detalhe aqui nas propriedades, mas o fato é que para todo, esse símbolo aqui se lê para todo, viu? Para todo vetor U e V, tá? E qualquer escalar alfa, beta pertencente a R, tá? Temos a seguinte propriedade. Quais são essas propriedades? Bem, eu vou chamar de M1. Ela é associativa. Por exemplo, se você tem o escalar alfa, escalar beta, escalar V, então isso aqui é o número alfa, beta, escalar V. Isso aqui é o que a gente chama de associatividade, tá? Ou seja, essa operação é associativa. Ok? M2. Se você tem alfa mais beta escalar V, então isso aqui é alfa escalar o vetor V mais beta escalar o vetor V. É como se tivesse uma distributiva com relação à soma por escalar, certo? Então, isso aqui é o que a gente chama de distributiva em relação à adição
de escalares. Ok? A M3 é alfa escalar U mais V é igual a alfa escalar o vetor U mais alfa escalar o vetor V, tá? Que aí em relação aqui já é a distributiva em relação à adição de vetores. Aqui é a distributiva em relação à adição de escalar e aqui é a distributiva em relação à soma de vetores, ok? E por fim a M4, que diz exatamente o seguinte: 1 escalar V é o próprio V, certo? Em outras palavras, você está tendo uma operação aqui, né? Isso aqui está dizendo pra gente que quando você multiplica por 1, você tem o próprio V, ou seja, a identidade. 1 é o vetor é o vetor identidade. 1 quer dizer, é o escalar que não muda o valor de V, certo? É isso que eu queria dizer. Então, ok, pessoal. Vamos agora fazer alguns exemplos, certo? Vamos fazer alguns exemplos. Problema 1. Dados os vetores U, V e W de acordo com a figura, construir o vetor dois U menos 3V mais 1 sobre 2W igual a S. Ou seja, nós queremos construir o vetor S que é denotado, digamos assim, é definido desta forma. Perfeito? Onde esses vetores, eles têm essa direção aqui, ó. Vamos supor que o vetor U é esse vetor aqui. O vetor V é esse vetor aqui. E o vetor W é exatamente esse vetor aqui. Tá? Então, como é que nós vamos construir esse vetor S? É simples, olha só. Nossa solução aqui. A gente já viu no início das aulas que, dado qualquer vetor, nós podemos meio que tomar representantes dele em qualquer lugar do plano que a gente queira, tá? Então, vamos tomar um ponto inicialmente, por exemplo, aqui. Sobre esse ponto, vamos construir o nosso vetor U, tá? Então, ó, ele precisa ter a mesma direção de U, o mesmo sentido, certo? Então, nós vamos construir bem aqui, ó, o nosso vetor. Eu vou construir o meu vetor 2U, na verdade. Ou seja, o que é a multiplicação de escalar? É um vetor que tem a mesma direção, o mesmo sentido, com o comprimento, digamos assim, definido exatamente pelo valor alfa. Nesse caso aqui, o valor alfa é 2. Então, aqui está o nosso valor, nosso vetor 2U, ou seja, é 2 vezes o comprimento do vetor U, com a mesma direção e o mesmo sentido, certo? Vamos fazer isso por as demais. Olha, note que o nosso vetor V não vai prestar isso aqui, porque eu coloquei essa solução aqui. Eu vou escrever mais aqui embaixo, tá?
Vamos fazer mais aqui embaixo. Aqui está o nosso vetor 2U, tá? 2U. Note que o nosso vetor V, ele está nesse sentido, ok? Nesse sentido. Se nós quiséssemos o nosso menos V, é um vetor que tem a mesma direção, mesmo comprimento, só com sentido contrário. Esse é o menos V. Só que aqui eu ainda quero que esse menos V tenha, digamos assim, módulo 3, que é 3 vezes o vetor V, que é novamente um alfa V. Então, por exemplo, a gente teria que colocar esse V pra cá, com 3 vezes o tamanho dele. Esquece isso aqui, tá? Isso aqui é que pegou aqui. Perfeito. Então, isso aqui, pessoal, é o nosso vetor menos 3V. Perfeito? Menos 3V. Ou seja, sentido contrário, porque é menos o V, 3 vezes esse comprimento, porque é 3 vezes o vetor V. Perfeito. Agora, vamos colocar o nosso vetor W. Note que o nosso vetor W tem esse sentido aqui, essa direção, certo? Só que aqui, ó, olha o comprimento do vetor W. Eu quero metade dele, 1/2. Então, a gente teria que colocar ele aqui, metade do comprimento dele. Aqui estaria, por exemplo, o nosso vetor 1/2W. E o que seria o vetor S, pessoal? É a soma desses três. Então, de acordo com o que a gente já viu a definição de soma, você é o segmento que parte da origem e vai até a extremidade final. Então, a soma seria exatamente esse vetor aqui. Então, esse vetor aqui para nós seria exatamente o nosso vetor S, que seria a soma de 2U menos 3V mais 1/2 vezes escalar o vetor W, certo? Perfeito. Então, esse é o nosso primeiro exercício.